Tricolor de Aço em defesa do G5. Porque é isso, Fred. Ao Bahia, não resta outra missão. O foco 100% tem que ser em garantir uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Fazer raio-x do Bahia, Celso, ficou difícil, porque na verdade ficou fácil demais. É. Não tem muito o que a gente ficar puxando, não tem projeção, não tem cálculo, não tem muito o que fazer. O cenário está posto, o cenário está na mesa. E agora, basicamente, aqui é desenhar o caminho do Bahia nos últimos 5 jogos, do Botafogo e do Fluminense na defesa por esse G5. Tá? A 33ª rodada, em que o Bahia foi Clark Kent, Super-Homem no mesmo jogo. No mesmo jogo, é verdade. Tá? Impressionante como levava 2-0 com facilidade. Impressionante como jogou bem para buscar o placar. Se tivesse mais 10 minutos, eu acho que o Bahia venceria o jogo. Tá? Dominou completamente, encurralou o Inter e mereceu conseguir esse ponto. Foi um ponto importante, tá? Porque no caso desse Bahia, duas faces, 11º melhor visitante e melhor mandante do campeonato, gastar uma rodada fora de casa, sem grandes mudanças na classificação, é o melhor dos desenhos, tá? Então, nesse caso, o Bahia foi até Porto Alegre, empatou com o Inter. Coincidentemente, Botafogo e Fluminense também jogaram fora. Botafogo empatou com Vitória, o Inter empatou com o Cruzeiro, tá? Mas o Bahia, sendo quem é, gastar uma rodada fora sem ninguém andar, ou quase ninguém, porque o de cima andou, que é o Mirassol, né? Mas é uma rodada positiva pro Bahia, sim. Muito bem. Dessa forma... Terminamos o raio-x do Bahia. Valeu, galera. Forte abraço. Dizem que a gente não faz vídeo curto, tá aí, ó. 3 minutos e meio. Já falamos tudo o que tínhamos que falar. A partir de agora, se você ficar, é porque você é muito nosso. Saiba que é tudo espremido a partir de agora. Exatamente. O que tinha pra se dizer de verdade já foi dito. Já foi dito até aqui. Veja, galera, a gente está somente iniciando mais um programa, tá? Desse nosso raio-x Bet Nacional da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Bet Nacional é a Bet dos brasileiros, é a Bet do jogo responsável e a Bet aqui do 45 minutos. Um abraço grande aos nossos amigos aí da Bet Nacional. Fred, agora chegou a hora de a gente entender os caminhos, né? Como é que o Bahia faz para defender esse G5, essa posição dentro do G5? Celso, sendo didático, tá? O G5 é importante nesse momento do campeonato porque é ele que garante fase de grupos da Libertadores, tá? E por mais que seja um discurso repetido, me cabe repetir. Disputar a fase de grupo da Libertadores direto tem uma diferença significativa no calendário. Você tira 4 jogos do começo da temporada, 4 jogos decisivos. De uma temporada onde a Série A vai começar em janeiro. Então, assim, já vai ser tudo engatilhado. O Bahia, mais uma vez, batendo recordes de número de jogos no ano. Um dos times mais desgastados do campeonato, com muitas lesões. Rogério Ceni reclamou disso o ano inteiro. Então, tirar 4 decisões é fundamental. São 2 jogos, na verdade, em ida e volta, né? Então, 2 confrontos em ida e volta, 4 partidas. Segundo ponto fundamental. O pote. Na verdade, antes do pote tem um. O pote é o terceiro. O segundo é... vai que não passa, né? Tá, sim, claro. O segundo é que nem sempre vai ser Boston River e The Strongest. Exato. E às vezes, você pode dar azar, né? Partida de mata-mata. Isso. O imponderável. Do mesmo jeito deu tudo certo lá na Bolívia, às vezes você perde o jogador, você leva um gol cedo, e num jogo lá fora você leva uns 3. Acontece. Claro. Não tá pra ir pra todo mundo. Vídeo Palmeiras na Libertadores, tomou 3-0 da LDU lá. Conseguiu reverter, mas não é a normalidade, tá? Não, tanto é que a reversão vira história, epopeia, né?
E Celso já trouxe aqui, a gente tem trazido no programa passado, o pote, que foi outro ponto que Rogério Ceni corretamente, que o Bahia corretamente lamentou muito dessa Libertadores. O Bahia ir pro pote 4, perde a defesa geográfica, ou seja, tudo indica que vai acabar caindo num grupo com o brasileiro. Se não cair num grupo com o brasileiro, vai cair num grupo com o argentino, né? Ainda deu uma sorte ali de cair no grupo do Nacional do Uruguai, que era, acho que, o único cabeça de chave esse ano que não era brasileiro ou argentino, tá? Mas ainda assim ficou um grupo pesado, com Inter, com Independente, com Atlético Nacional de Medellín, e o Bahia acabou caindo nesse grupo, né? Sendo terceiro colocado, mesmo tendo feito um ótimo início. Então, ir para a fase de grupos, você passa três. É um combo. É um combo muito importante. É um combo. E aí, Celso, convenhamos, é muito mais fácil garantir isso aqui do que passar por todo esse problema que a gente está falando. Por quê? Na matemática, a situação é apertada, tá? Como eu falei, o Bahia é o quinto, hoje a fase de grupos só vai até aí, tá? Empatou nessa rodada, Botafogo empatou, Fluminense empatou, todo mundo subiu um pontinho, as distâncias são as mesmas. O Mirassol venceu fora de casa. O Mirassol aí é que, dentro de casa, venceu mais o Palmeiras. Isso, foi isso. Botou 6 pontos aí. O Mirassol meio que já foi. Largou. Tá? Pode vir de bônus o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. E aí a fase de grupos vira G6. Mas isso só vai ser decidido depois que o Campeonato Brasileiro acabar. E aí precisa ser o Cruzeiro, ou se fosse o Fluminense que ultrapassasse, né, o Bahia. Vamos lá. Na matemática é muito duro, Celso. Na tabela, não tanto. Certo. Começo pelo Fluminense, que está 2 pontos atrás, enfrenta o Flamengo no pós-data FIFA, o que abre uma brecha para o Fluminense, porque esse jogo será... Como a CBF fez uma organização para melhorar a vida do Atlético Mineiro na Sula e do Palmeiras e do Flamengo na Libertadores, esse jogo vai ser na quarta-feira. A data FIFA acaba terça. O Flamengo tem um mundo de jogadores em seleções sul-americanas, tá? Então, dificilmente o Flamengo vai estar 100% contra o Fluminense. Deve ser uma versão mais forte do que a que vem ao Recife no meio da data FIFA enfrentar o Sport, mas pode ser um Flamengo Deve ser meio semelhante. Talvez também. com um pouco melhor. Tá? Até porque alguns jogadores forçaram o terceiro cartão amarelo já pensando nisso, e aí às vezes alguns viajam, mas não jogam. Tem sempre alguns desenhos que podem colocar aí o Flamengo. Mas enfim, é um jogo de oportunidade pro Fluminense, mas uma oportunidade duríssima. É mando de campo dele perdido, porque no Rio de Janeiro o Maracanã é meio a meio. Sempre clássico. Isso. Né? Depois vai simplesmente pegar o líder do campeonato. Então, é uma saída horrível do Fluminense. Tem São Paulo em casa. O que animicamente a gente sabe que pode ter um efeito também considerável, né? Grêmio fora e termina com o Bahia em casa. Interessantíssimo pro Fluminense. Mas precisaria chegar pelo menos a 2 pontos do Bahia. Isso. Tá? Isso. Pelo menos a 2 pontos do Bahia. Ou até a 3, mantendo esse número de vitórias aí, né? Porque o Fluminense venceria e ficaria com uma vitória a mais. Tá? Poderia até permitir que o Bahia abra mais 1 ponto nesses 4 jogos. No entanto, há um desenho aqui para o Bahia abrir mais do que isso. Lembrando que o Fluminense tem 3 jogos em casa, mas gastará 1 com o clássico. É algo incomum, tá? Bahia, Botafogo, Fluminense, todos eles têm 3 jogos em casa. 3 jogos em casa. Então a situação para o Fluminense tá de bom tamanho para o Bahia. Tá? A tabela do Bahia, 2 pontos acima e uma tabela muito mais leve. Tá? Porque agora eu vou para a tabela do Bahia. O melhor mandante do campeonato pega um Fortaleza. Se tiver perdido o jogo do meio de semana para o Atlético Mineiro, é rebaixado ou muito próximo do rebaixamento. E o Bahia é mais time, joga melhor. O Fortaleza não tem uma força defensiva boa. Tudo indica aí um favoritismo grande do Bahia para esse jogo. A mesma coisa contra o Vasco. Tá? Isso. A mesma coisa contra o Vasco. Então são 2 partidas blocadas na Fonte ali. Nova com alta possibilidade de 6 pontos. Certo. Alta possibilidade de 6 pontos. Depois, pega o Juventude em Caxias. Esse jogo vai depender muito do que o Juventude vai fazer nas 2 próximas rodadas. Porque o Juventude resolveu
acordar pro acordada, campeonato, tá? Se o Juventude estiver vivo, é chato. Mesmo o Bahia sendo muito melhor do que o Juventude, o mando de campo lá é bom. Penúltima rodada, o Bahia tem 3 pontos ganhos contra o Sport, né? Um morto-vivo no campeonato. Na Arena Fonte Nova. Talvez tenha um quê ali de rivalidade regional, mas adianta de quê? E que, assim, dificilmente vai... Muito Veja, este esporte de Yuri, né, nessas de condições, César de César Lucena. Lucena, dificilmente isso que a gente tá falando de rivalidade regional tal, Tem vai muito mais contaminar cara o ambiente. de fim de feira, de jogador já Muito antecipando mais. férias, do que de Muito mais. resistência, Muito tá? mais. E aí termina com o Fluminense, jogo duríssimo no Rio. Vamos lá. Vamos dar os 9 pontos ao Bahia. Que Ok. pra mim, Celso, não é excesso de É otimismo. quase tendência. Porque, veja só, tô dando uma derrota em 4 jogos em que o Bahia é favorito nos 4. Uhum, 9. uhum. Mas vamos lá, porque empatou com o Vasco, se complicou no jogo na Fonte Nova. 9 pontos, tá? Para o Fluminense ter aquela missão, ele teria que fazer 8 aqui. Antes do jogo do Bahia. Ele teria que fazer 8. É muito difícil achar 8 pontos pro Fluminense aqui. É muito difícil. Até o São 8. Paulo, pô. 8 pontos é muito difícil aqui. 8. Você teria que vencer Grêmio, São Paulo e arrumar 2 aqui, ou fazer os 9. É muito difícil. Então, de fato, Com o Fluminense, aparentemente, a situação... pela tabela, Tá? o Bahia ser quem ele é, o Fluminense ser quem ele é, até que o Fluminense tire coelho da cartola, Uhum. tá? Literalmente, já que é o mascote do clube, né? Mas O Cartola, não o Coelho. o coelho é o América Mineiro, né? Então vamos ao Botafogo, Celso. Que também tem um desenho de 6 pontos, imediato, tá? Isso. Depois sai para 2 partidas mais complicadas que as do Bahia, tá? Esse jogo contra o Corinthians aqui, ele passa diretamente pelo cenário da 8ª posição, e a gente abordou isso no vídeo do Ceará. Isso. Tá? Quem tiver mais interesse de entender essa disputa da 8ª posição, assiste o raio-x focado no Ceará, que o Ceará, queira ou não, está dentro dessa briga, o Corinthians também. O Corinthians tem 42 pontos, está a 3 do São Paulo. E se Cruzeiro e Fluminense vencer a Copa do Brasil, que são favoritos nas que semis, são os favoritos nas suas semis, essa 8ª vaga leva para a Libertadores. Aí ela vale muito. E lembrando, são favoritos nas suas semis e Isso. estão, obviamente, lados O Cruzeiro opostos. pega o Corinthians e o Fluminense pega o Vasco, tá? Então, são jogos mais difíceis pro Botafogo. Uhum. Aqui no penúltima rodada, o Cruzeiro Já sem pretensões, já focado nessa né? Copa do Brasil, Justamente. talvez, mas é no Mineirão, é em casa, tá? Na última rodada, sim. Na penúltima, eu ainda acho que é um jogo muito duro. E aí, uma última rodada muito melhor pro Fortaleza Botafogo. rebaixado. Rebaixado, né? E jogo no Rio. Então, assim, também vemos 9 pontos. Ok. Mas a gente vê 9 pontos contando com o último jogo. Aqui no Bahia a gente tá dando 9 sem o último jogo. Isso. Tá? Isso. Vai passar muito por isso aqui. Por Corinthians e Cruzeiro, tá? O Botafogo é melhor que o Corinthians, mas o Corinthians é de lua. Às vezes faz grandes partidas. E o Cruzeiro é melhor do que o Botafogo. Então, Celso, com essas cartas na mesa, eu diria que a situação do Bahia é muito boa. Tá? De boa a muito boa. Mas o muito boa é porque eu ainda acho que a chance do Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil é relevante e acabará dando No G6. G6. Tá? Uhum. A do Fluminense é menor e o Fluminense também tem mais dificuldade para ultrapassar. Eu daria aí hoje, Celso, algo em torno de 70% de chance. De fase Aí de chutômetro grupos. meu, não tem o FMG, nada, tá? Uhum. Do Bahia estar na fase de grupos. Seja como um quinto. Aí eu não tô dizendo que é 70% de chance dele ser quinto. Seja como quinto, Ou como seja como sexto e o Cruzeiro campeão. colocando, né, mais uma vaga aí na conta. Eu acho que o desenho é por aí, tá, Celso? Lembrando que, nesse caso aqui, se for um empate com o desenho que está posto, o Bahia ainda tem a vantagem de ter uma vitória a mais do que o Botafogo, né? Diferentemente do Fluminense, o Bahia tem 15. Se fosse só por um pontinho aí, ele teria a prevalência, vantagem, tá? né? Então, assim, próximo passo aqui para analisar esse contexto é depois do par de jogos que cada um tem como mandante. Para saber Se os dois realmente saíram com 6, como
precisam sair, Isso. tá? Eles largarem com 6 aí, a gente vai para esse outro par de jogos Antes mais da rodada definido, final. tá? E aí, veja só, o Fluminense, que a gente tá apontando aqui como duríssimo, se já não tiver chance, Exatamente. vai focar na Copa do Brasil. Vai faltar. Vai. Perfeito. Aí vai botar o reserva ali contra Perfeito. o Bahia. E o Bahia. Veja só, o Bahia tende a jogar a fase de grupos da Libertadores, tá? E eu diria até que seria uma frustração não jogar. Não é um campeonato para você dizer que decepção. Decepção era não ir para a Libertadores. Aí era decepção. Era um ano perdido pro nível de operação Isso não financeira vai que o Bahia acontecer. tem. Isso Isso não aí já vai. era. Isso não Não, vai. acabou já. O Bahia não vai perder. Pelo amor de Deus, pô. Ele tem Tem- 8 pode pontos virar pro São Paulo e ainda acho que esse oitavo. G9, Eu né? acho que esse oitavo ainda gira. Enfim. Esqueça, Libertadores está. Fase de grupos, muito provavelmente estará, tá? Muito provavelmente mesmo, para fazer jus até o tamanho do que foi investido. Não faz nem sentido estar 6 pontos atrás do Mirassol, mas esse é um tema de um programa que já fizemos lá no começo. Eu já tive uma briga com o Ravel por causa disso. O Ravel acabou ganhando a briga aí. Ele disse que o Mirassol ficava na frente do Bahia e ficou. Tá? Está ficando 6 pontos, tem uma tabela boa também. Tudo indica que o Mirassol vai ficar. Não, mas é muito fora da conta. Não, não É existe. muito Isso fora aí, da pelo conta. amor de Isso aí a Deus. gente vai estudar por muito tempo. A E gente vai não falar vai por chegar em muito conclusão tempo. nenhuma. Não, eu digo, a gente vai falar por É. muito tempo do que foi esse Como o Mirassol. cometa Como... Halley, né? É, exatamente, como isso que aconteceu passou, aí. tá? E aí, Muito Celso, bem. só para o último quadro, só para não dizer que não registramos, em todo o programa registra a maior campanha da história do Bahia nos pontos corridos e atingiu algo simbólico aqui. A melhor campanha que o Bahia já tinha, Celso, era 53 pontos ano passado. Faltando ainda 5 jogos, tá? O Bahia já alcançou a sua melhor campanha nos pontos corridos. Impressionante. E assim, não tem nenhuma razão para achar que isso não vai ser algo estável. Né? Exatamente. Novos É, tempos. novos tempos. É isso, galera. Dessa forma, a gente finaliza aqui mais um programa do nosso Raio X da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente agradece aos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, e agradece também a toda a nossa audiência por essa moral. Valeu, Fred. Valeu, João. Obrigado a vocês. E até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.